Queridos irmãos e amigos da Primeira Igreja Batista em Dourados, tempo de pensar no Salmo de número 124. O Salmo de número 124 pode ser dividido em duas partes, verso 1 ao verso 4 e do verso 5 ao verso 8. Cada uma destas partes, uma negativa, a outra positiva, contém 4 características daquilo que estão descrevendo. Do verso 1 ao verso 4, a ênfase naquilo que é negativo. E este aspecto negativo tem, como disse, 4 características. Do verso 5 ao verso 8, algo que é positivo e, obviamente, 4 descrições deste aspecto positivo ao qual me refiro. Então, do verso 1 ao verso 4 você tem: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, ele nos teria engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e a torrente teria passado por cima de nós. Então aqui você tem o quadro negativo ao qual me refiro, que é o quadro de oposição. Então nós podemos descrever essa primeira parte como uma oposição constante. E a vida daquele que crê é uma vida de constante embate espiritual, emocional, físico. E assim nós temos esta oposição constante descrita nestes versos de 4 maneiras. Em primeiro lugar, esta oposição ela é expressão de um complô. Existe uma orquestração, existe uma maquinação, existe uma preparação e pessoas e forças humanas e espirituais estão se organizando para atuarem contra as nossas vidas. Então, existe um complô. Essa é a primeira característica da oposição constante a qual me refiro, a questão do complô. Em segundo lugar, esta oposição constante, ela visa a destruição integral do indivíduo. Por exemplo, verso 2: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, eles nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então, em segundo lugar, eu aprendo com a palavra de Deus que a oposição feita contra a minha vida, neste complô preparado para me destruir, para me derrubar, ele é um complô, é uma oposição constante, mas que visa a derrota integral. Ou seja, aqui a expressão o ter engolido vivo, não é apenas te prejudicar parcialmente, é para te prejudicar completamente, é 100% de complicações que eles querem causar, que a oposição quer causar, que este complô espiritual contra a alma procura causar. E depois nós temos neste embate espiritual que este complô, esta oposição contínua às nossas vidas, ela é maldosa, é um complô maldoso. E o Salmo fala sobre a ira daqueles que se levantaram contra os justos, e em ira eles procederam, é algo maldoso. Até porque a ira não opera a justiça de Deus. Você pode ficar irado, revoltado, protestar, fazer o que quiser, mas provavelmente isto não alterará a essência das coisas. O que nós em nossa ira muitas vezes conseguimos, se conseguimos alguma coisa, é ajustar um quê por fora, uma quantidade externa, mas na essência nós não mudamos muitas coisas. E assim, nós temos que a oposição ela é maldosa, ela vem com a intenção de integralmente nos destruir, ela é a expressão de organizar de pessoas e forças espirituais contra as nossas vidas, e o efeito é devastador. O objetivo, como disse, não é te prejudicar 20%, 30%, é para trazer devastação. As torrentes nos teriam submergido e a torrente teria passado por cima de nós. Então você tem na primeira parte do Salmo de 1 a 4, esta descrição de uma oposição que é constante e foi intensa na vida do salmista. E aqui nós temos que esta oposição ela é a expressão de um complô integral para te destruir integralmente,
maldoso em sua essência e também de consequências devastadoras. Quando você passa para o verso 5 ao verso 8, na segunda parte do Salmo, então, você tem algo positivo descrito, que se estabelece como um contraponto, e aí seria o livramento pontual do Senhor. A oposição ela é constante e os livramentos do Senhor são pontuais. À medida que as oposições vão se manifestando de uma forma ou de outra, os complôs vão se manifestando e atuando de uma forma ou de outra, o Senhor Deus vai atuando de maneira pontual a trazer livramento para os seus filhos e filhas. No verso 5, nós temos: as águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma foi salva, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. E o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. E aí você tem o salmista, então, descrevendo este livramento pontual do Senhor Deus, usando em 4 pontos importantes. O primeiro deles, que este livramento pontual vem de um ser soberano. Os outros que estabelecem oposição à alma podem ter poder, mas somente o Deus Trino de Israel é todo-poderoso e tem a palavra final. Ele é soberano. Em segundo lugar, em sua ação ele preserva. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Depois, este é um Senhor Deus que atua de forma soberana, que preserva a vida em momentos oportunos. Quando ele diz no verso 7, a nossa alma foi salva como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. Naquele momento específico, quando já estávamos prestes a nos tornarmos presas, no laço do passarinheiro, na armadilha, na arapuca, então Deus faz a intervenção e de forma oportuna nos liberta. Em quarto lugar, ele fala, obviamente, deste Deus que intervém e é poderoso em seu caráter e em sua intervenção. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, por um lado, você tem a oposição de forma negativa descrita com 4 características: complô, integral, maldosa e devastadora. Do ponto de vista dos Salmos 124, 5 a 8, livramento pontual, enfatizando algo mais positivo, nós temos essa intervenção divina, que é a expressão de um Deus soberano, preservador, que atua de maneira oportuna e também poderosa. Quando jovem, aceitei Cristo como Senhor e Salvador, e por esta razão, o livro de Daniel para mim sempre teve um fascínio, e toda a Bíblia exerce um fascínio em minha imaginação, em minha vida, mas o livro de Daniel sempre foi especial, talvez porque em minha conversão, procurando deixar todas as coisas que havia experimentado no mundo e procurando agora servir a este Senhor que veio ao meu encontro e trouxe salvação e perdão, o livro de Daniel me fascinou naquela época e ainda me fascina porque mostrava jovens resistindo às pressões para se conformarem ao mundo no qual viviam, e eles não agiram de maneira vulgar. A questão para mim muitas vezes não chega nem a se discutir o que é certo e o que é errado. Eu acredito que existe um estágio anterior a este, que é o estágio da vulgaridade. Eles optaram em não se tornarem assim, e o vulgar foi tirado da vida, talvez nunca tenha existido na vida, melhor dizendo, desses 4 jovens. O fato é que eles resistiram e prevaleceram. Vocês conhecem muito bem a história de Daniel e dos amigos de Daniel: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses 4 judeus, 4 hebreus que foram levados para uma terra distante. Ali eles brilharam como testemunhas do Deus vivo em meio às trevas. E estes jovens receberam outros nomes como uma forma de aculturação. Esta é uma filosofia que tenta fazer com que pessoas percam a sua identidade, não necessariamente por força. Eu sei que o povo foi levado para o exílio à força, mas agora
existe um outro aspecto da aculturação que não é necessariamente violento, agressivo, ele é sutil. Ele vem com a troca de vestimentas, ele vem com a troca dos nomes, ele vem com a troca da música, ele vem com a troca da arquitetura, dos princípios. E assim a coisa vai até mesmo, como aparece no livro de Daniel, questões alimentares. Hábitos que existiam e passam a existir como expressão de uma nova identidade. E assim você tem que os nomes foram trocados nesta tentativa de aculturar esses jovens. E Daniel passa a se chamar Beltesazar, Ananias passa a se chamar Sadraque, Misael passa a se chamar Mesaque e Azarias, então Abdinego. E nós temos estes 4 jovens resistindo a tudo isso de uma maneira brilhante e espiritual, convicta e sacrificial. Quero chamar a atenção de vocês no capítulo 3 para... A mudança dos nomes acontece no capítulo 1, verso 7, mas eu quero chamar a sua atenção mesmo para o capítulo 3, o verso 15. E o capítulo 3, verso 15, o capítulo 3 descreve os amigos de Daniel sendo preparados para a fornalha e a proposta de adorarem a imagem ou serem jogados na fornalha, onde uma 4ª pessoa apareceu com eles. Muito bem, o texto de 3,15 diz: Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não a adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Diante de uma pessoa tão poderosa, o que você e eu diríamos? Sadraque, Mesaque e Abdinego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não precisamos nem responder. Aqui nós estamos pensando em pessoas de caráter, não é? Nada de politicamente correto, nada de medo, nada de hesitação. Simplesmente a verdade. Ó Nabucodonosor, quanto a isto não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Ou seja, se ele fizer intervenção, amém. Se ele não fizer intervenção, amém do mesmo jeito. De uma forma ou de outra, nós não nos envergaremos diante da sua proposta. Não, isso é caráter sob pressão. E neste sentido, nós temos que Deus fez intervenção e tem feito intervenção a favor do seu povo ao longo da história em muitas ocasiões. É verdade que alguns terminaram realmente queimados, executados, como a história de William Tyndale, que, fiel ao Senhor, morreu executado por ter colocado a Bíblia disponível para o seu povo em inglês. E isto fez com que ele fosse perseguido por muito tempo em exílio, em cativeiro, até o dia em que ele foi pego, traído e levado para a prisão e depois executado, queimado. E assim, mesmo ele se manteve fiel. E ele sabia que o Deus Trino de Israel não o deixaria naquela situação. E aquela fornalha não seria a palavra final. Ele estaria com o seu Senhor na eternidade. E o fato é que, mesmo que Deus intervenha ou não intervenha de acordo com as nossas expectativas ou expectativas alheias, o fato é que Deus permanece Senhor e atuará
a favor do seu povo, nos tempos e nos termos corretos. E para terminar, eu quero chamar a sua atenção para a primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, o verso 8 ao verso 10. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua glória eterna, depois de vocês terem sofrido um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Em outras palavras, ainda que a oposição, que o complô espiritual se levante contra você, o Deus Trino de Israel fará intervenção. E a intervenção dele, ainda que em meio aos sofrimentos, trará estes benefícios: o de aperfeiçoar, o de firmar, o de fortificar e o de fundamentar as nossas vidas no Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. E que o Deus Trino de Israel, para este fim, nos ajude. Amém e até a próxima.